Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui em mais uma formação político básica, mais um debate essa noite. Todo mundo que está aqui na sala ao vivo com a gente, que vai participar aí da nossa conversa, e também bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir em nosso canal do YouTube, tá? Hoje nós temos aí mais um tema bastante intrigante, né? Nós estamos aí vendo a questão da possibilidade da tentativa do golpe, tudo que está aparecendo, deixando a gente horrorizado. E nós vamos colocar aqui um debate que, se o golpe tivesse se concretizado, como seria? Qual regime nós teríamos, né? Então, formação político básico de hoje traz o Haiti seria aqui. Como seria se o golpe tivesse êxito? Ivan Seixas e Moacir Oliveira Filho analisam as possibilidades de quais seriam os desdobramentos desse golpe e quais seriam as possíveis características do regime que seria instalado em nosso país. Você já parou para pensar como seria? Vamos debater hoje essa e outras questões. Quero apresentar aqui o Ivan Seixas. Ele é jornalista e escritor, foi preso político pela ditadura militar, após ser capturado em 1971, junto com seu pai, o metalúrgico Joaquim Alencar de Seixas, que foi assassinado após dias de torturas interruptas pelo DOI-CODE do 2º Exército em São Paulo. Eram militantes do MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes. Ivan passou quase 6 anos em poder da ditadura, dos 16 aos 22 anos de idade, sem processo ou condenação. Recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, menção honrosa. Foi coordenador da Comissão Estadual da Verdade de São Paulo, Rubens Paiva, e assessor especial da Comissão Nacional da Verdade. O Moacir Oliveira Filho, jornalista, diretor de jornalismo da ABI, foi preso e torturado no DOI-CODE de São Paulo, em 1972. Colaborador da Comissão Nacional da Verdade, da Presidência da República, membro da Comissão da Memória e Verdade do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, integra o GT Memorial DOI-CODE. Gente, Ivan, Moacir, muito obrigado por terem aceito esse convite, tá? E vamos começar a passar a bola já para o Ivan, para depois a gente passar para o Moacir e entrar para o debate. Ivan, se tivesse se concretizado esse golpe, o Haiti seria aqui? Muito obrigado, Ivan. Imagina, eu que agradeço o convite. Bom, eu queria só fazer uma pequena apresentação. Eu e o Moa, a gente se conhece do DOI-CODE, né? Porque eu já estava preso já há 1 ano, né? Quando a gente teve que fazer uma greve de fome, né? Nós, presos políticos de São Paulo, e aí eu fui o único dos participantes da greve a voltar para o DOI-CODE para parar a greve na porrada, né? E aí fiquei uma semana, 10 dias, não sei muito bem quanto tempo, na Cela Forte, né, que era um negócio horroroso, né, que era o X0, como conhecia. E quando saí da Cela Forte, eu convivi com os presos. Um deles era o Moa, né? Então a gente entra lá no DOI-CODE, né? A gente que pode se chamar irmão de sangue, não sangue com DNA, mas sangue... Voltei na hora certa. Tá vendo? Então a gente é irmão de sangue dessa forma, né? Porque a gente sempre se fala, a gente está junto em tudo quanto é luta, por causa dessa ligação que é muito forte que a gente tem, né? Então, é um irmão, um companheiro, um irmão que eu tenho dessa época aí. O Moa, ele... a gente conversa, como a gente conversa sempre, ele me procurou para a gente conversar sobre o golpe. Começamos a conversar sobre como é, como é que não é e tal. E uma coisa que para nós ficou muito claro, né, é que a golpe de Estado ele é uma coisa que sempre tem que ter um projeto político, tem que ter
uma proposta de mudança da situação vigente para alguma coisa que seja diferente, né? E aí o Moa fez a observação muito pertinente, que é como em 64, né? A gente tinha um governo democrático popular, que era o governo do João Goulart, que tinha apoio das esquerdas, tinha base sindical, base popular, e foi derrubado, né, por um golpe militar com a participação, orientação e financiamento do governo dos Estados Unidos. O imperialismo teve esse interesse muito objetivo no assalto ao poder aqui, para colocar outro projeto político, econômico e social, que a ditadura que passava a ser implantada a partir do golpe ia desfazer todas as conquistas, as realizações do governo, mas principalmente as conquistas da classe trabalhadora, para colocar no lugar um governo ultraliberal, alinhado incondicionalmente com os interesses dos Estados Unidos, e eles fizeram, por 21 anos, exatamente isso, tirando toda a possibilidade de reconquista dos direitos da classe trabalhadora, né? Então, a partir dessa observação, a gente começou a conversar assim, né? Qual era o interesse desses caras ao assaltar o poder, como eles queriam, né? Se não tinha um projeto, se o que estava colocado antes atendia os interesses da classe dominante, porque a gente não pode nunca esquecer que o Estado, né, golpe de Estado, o Estado ele é da burguesia. Então, quando ela não tem seus interesses atendidos, é que ela parte para o rompimento e parte para o assalto ao poder para poder fazer as mudanças que bem lhe convém, né? Isso golpe de Estado e ditadura sempre é a serviço da classe dominante, né? Então, você tem um processo que vai colocar um projeto no lugar. E os governos que estão, né, até aqui, eles não mudam o modo de produção capitalista, não tira espaço político, econômico da burguesia, não faz absolutamente nenhum questionamento. Então, a gente se perguntou o que eles queriam, né? O que eles queriam, né, ao assaltar o poder. E a conclusão que a gente chegou, depois de travar a discussão, né, foi que, para eles, interessava a manutenção do poder para aqueles pequenos delitos que a gente conhece do clã Bolsonaro, dos militares que são fascistas, que são mercenários. E, portanto, o que iria colocar era uma ditadura da delinquência, né? E, na discussão, né, eu coloquei o exemplo do Haiti, né? Que o Haiti ele teve uma ditadura personalíssima, que era do Duvalier, François Duvalier, o Papadoc, que tinha uma milícia particular, né? Era a milícia de defesa do Estado, que aterrorizava a população, inclusive as próprias Forças Armadas do Haiti. E o Haiti, diga-se de passagem, é uma experiência muito bonita, muito valiosa para a América Latina, né? O Haiti ele é o único país que foi tomado o poder por ex-escravizados. E essa experiência sempre foi muitas aspas, um mau exemplo para a classe dominante
do mundo inteiro, principalmente do imperialismo. E a semelhança, né, com essa experiência do Haiti é que o ditador François Duvalier, ele é sucedido pelo filho dele, né, que é o Jean-Claude Duvalier, que ele leva o apelido de Baby Doc, né, e o pai dele, o Papa Doc, né. E essa, vamos dizer assim, essa semelhança do que a gente analisou, a gente resolveu colocar essa brincadeira com a música do Caetano e do Gil, né, o Haiti é aqui, né? E para a gente mostrar que o que estava em jogo não era um projeto econômico social, que o Bolsonaro e quadrilha não tem isso, né? Ele queria se manter para roubar joia, para fazer todas as coisas delinquentes que eles têm como característica. E aí a gente fez esse texto, né? O Moa fez a base, e aí eu dei meus pitacos, a gente construiu o texto e resolvemos colocar. Para nosso espanto, né? O Moa publicou no site da ABI, que ele é diretor de jornalismo da ABI, e, para nosso espanto, começou a ter repercussão, que muita gente começou a ler e gostar, né? Então, a revista Fórum, o 247 e outros começaram a publicar, inclusive quando chegou em vocês que nos procuraram. Então, para nós foi assim, uma grata surpresa e uma grande oportunidade de a gente fazer esse debate, né? Por quê? Porque como seria um golpe de delinquentes, eles iriam fazer um banho de sangue. E nós, todos nós, vocês, inclusive, corriam o risco de ser pendurado em poste porque eles iam fazer uma matança. Porque eles são racistas, eles são sexistas, eles são tudo que a gente luta contra, eles são. Então, para nós, seria um grande risco, né? Nós termos essa quadrilha no poder. Moa, falei certo ou não? Você que é meu chefe, diga aí. Bom, gente, boa noite, obrigado pelo convite. Como disse o Ivan, a gente é irmão de sangue, né? Em 1971, eu estava preso no DOI-CODE, maio de 71, e o Ivan chegou... Moa, você está errando por um ano, Moa, é 72. 71 fui eu que fui preso, você foi em 72. 72, maio de 72. E eu me lembro como se fosse hoje o dia que o Ivan chegou, vindo de uma greve de fome no presídio Tiradentes. Rapazinho, parecia um garoto, né? Tinha acho que 16 anos, né, Ivan, na época. Carregado, né? Debilitado pela greve de fome, e foi jogado no X0, na cela forte, com um saco de batata. E a partir dali a gente se conheceu lá e depois acabamos nos cruzando aí pela vida. O Ivan foi coordenador da Comissão da Verdade de São Paulo e da Comissão Nacional da Verdade, e eu também fui colaborador voluntário da Comissão da Verdade. E junto com o Ivan e com a Darcy Miak, nós fizemos a reconstituição da arquitetura original do DOI-CODE, do prédio da delegacia, né, que foi totalmente descaracterizado. Fomos nós, eu, Ivan e a Darcy, que fizemos pela primeira vez a reconstituição arquitetônica ali da parte norte, né, onde funcionava o DOI-CODE a partir de 71, se não me engano, né, que antes ele era no prédio velho, que está hoje totalmente ocupado, e reconstituímos ali onde era a sala principal de tortura, onde era a carceragem, X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, com a cela das meninas, o muro que tinha no meio. E esse trabalho consta do relatório final da Comissão da Verdade. E a partir daí a gente
foi várias vezes no DOI-CODE, né? Em outras oportunidades, e a gente faz parte de um grupo de trabalho intitulado Memorial DOI-CODE, que pretende transformar aquele complexo arquitetônico que está tombado pelo IPHAN já há muitos anos, num memorial em homenagem às vítimas da ditadura. Tem até uma ação civil pública correndo na Justiça de São Paulo, e que teve, inclusive, um feito histórico, que foi uma audiência de conciliação que foi realizada dentro do DOI-CODE, né? Que a gente chamou na época, eu fiz um texto na BI, e depois o Camilo Tavares fez um filme também, o dia em que a justiça entrou no DOI-CODE, né? Porque a justiça nunca tinha entrado lá. Os juízes, sim, né? Os juízes auditores da auditoria militar várias vezes iam ao DOI-CODE, né? O Zé Paiva e tal. Enfim, então essa é a nossa história. Eu tenho aí pelo Ivan um carinho muito grande. Como ele disse, somos irmãos de sangue. Eu acho que a ideia desse nosso artigo surgiu depois dessas revelações estarrecedoras do relatório da Polícia Federal, né? Que mostram que nós estivemos aí no limiar de um golpe, né? Realmente, eu sempre tinha essa desconfiança, mas depois do relatório, o relatório é estarrecedor. Eu acho que nós realmente escapamos por um triz, né? Faltou um tiquinho para que o golpe fosse consumado. E, ao contrário do que ocorreu em 64, embora em 64 houvesse também um apoio de uma parte da sociedade, a Marcha com Deus pela Família e tal, o golpe de 2024, 2023, né, seria um golpe do banditismo, né, porque não havia um projeto político para o país. A ditadura de 64 tinha um projeto político, tinha um projeto econômico, né, tinha os generais de 64, não eram esse bando de marginais que hoje cercam o Bolsonaro, né? Apesar de toda a rudeza da ditadura, a gente não pode comparar um Castelo Branco a um Braga Neto, né? Com exceção do Médici, que era assim um troglodita. Eu acho que esses caras hoje são filhotes do Médici, né? O próprio Costa Silva, né? O Geisel, e havia um projeto político, econômico, que alguns até elogiam em alguns momentos, né? Então, eu acho que esse é o ponto de partida. E a comparação com o Haiti é perfeita, porque nós estaríamos vivendo hoje um regime de banditismo, né? De banditismo total, cujo único interesse seria saquear os cofres públicos, receber benesses, privilégios, né? E instalar um regime de terror. O Bolsonaro diz isso há muito tempo, desde quando ele era deputado federal, né? Que ele fez aquela famosa frase que o erro da ditadura, do regime militar, foi ter torturado só, não ter matado, tinha que matar uns 10 mil e tal. Então, como disse o Ivan, eu não tenho nenhuma dúvida de que, se esse golpe tivesse dado certo, hoje nós estaríamos não pendurados no pau de arara, como já fomos, mas pendurados em postes, né? Seria uma ditadura do banditismo puro, simples e total, né? O projeto econômico que poderia haver do Paulo Guedes é um projeto econômico totalmente entreguista, né? Sem nenhuma preocupação com a soberania nacional, com a defesa da economia brasileira. Então, é isso. Eu acho que daí surgiu essa ideia e, realmente, como disse o Ivan, nos surpreendeu. Eu publiquei no site da BI, como publicamos várias coisas, e a repercussão que teve foi muito grande. Enfim, é isso. Eu acho que nós realmente escapamos pouco, né? No artigo, a gente pergunta quem seria o Delfim do Bolsonaro, quem seria o Petrônio Portela do Bolsonaro, a gente não sabe. E quem seria o Ustra? E o Ivan, quando deu os retoques no texto, colocou muito propriamente quem seria o Ustra, provavelmente o próprio Bolsonaro, né? A quem que já fez elogios ao Ustra por várias vezes. O que, aliás, é um negócio absolutamente inaceitável, né? A gente, além de ter feito essa reconstituição
da arquitetura do DOI-CODE, a gente conseguiu, já isso é um trabalho que o Ivan faz há muitos anos, eu também ajudei, a gente praticamente levantou todos os torturadores importantes do DOI-CODE naquele período, todos identificados com nome, alguns até com endereço, e, infelizmente quase todos já morreram, né? E todos eles impunes, né? Todos eles impunes. O Ustra teve uma condenação em primeira instância, mas que depois foi revogada, né? Então, eu acho que esse é um desafio que a gente tem pela frente também, né? Eu acho que a gente precisa continuar lutando pela justiça de transição, mesmo mortos. Eu acho que uma condenação é simbólica, né? Pelas barbaridades que eles cometeram. O tombamento do DOI-CODE não é só que já existe, não é suficiente, a gente precisa transformar aquilo no memorial, né? Recentemente, nós tivemos na BI uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para tratar, que está reabrindo o caso do Prince Paiva, que está aí agora na moda por conta do filme do Walter Salles, e também o quartel da Polícia do Exército, onde funcionou o DOI-CODE no Rio de Janeiro, da Barão de Mesquita, está lá, impune, branquinho, todo pintadinho de branco, caiadinho, né? Tem ali na frente uma estátua do Rubens Paiva, mas é muito pouco, né? Esse quartel precisa ser, se não ele todo, pelo menos a parte, a gente não conheceu, né, Ivan, mas a parte dos fundos onde funcionava o DOI-CODE precisa ser tombado, precisa ser transformado num memorial, a exemplo do que ocorreu no DOPS e agora está começando a ocorrer no Rio de Janeiro com a desapropriação da Casa da Morte. Inclusive, recentemente, o Hamilton Pereira, que é um ex-preso político também, que hoje é lá do Ministério dos Direitos Humanos, já assinou a nota de empenho para efetivar a desapropriação da Casa da Morte. Então, para iniciar, é isso. Eu acho que nós precisamos estar atentos, alertas, né? Para que isso não se repita, né? E esses torturadores, alguns ainda estão vivos, né? Tem um deles que mora em Fortaleza, que o Ivan conhece bem, Edísio Lima Maciel, conhecido como o Berdan, ou Zé Bonitinho, né? Esse está vivo, né? Tem mais uns dos outros, mas a maioria deles já morreu. Recentemente, inclusive, morreu o Capitão Lisboa, que foi um dos torturadores do Ivan e do pai dele, né? E, independente de vivos ou não, uma condenação na justiça pelos crimes que eles cometeram é muito simbólica, muito pedagógica e serve como um alerta para que a gente não volte a viver esse período tenebroso que nós vivemos em 64. É isso. E só para finalizar, uma coisa que eu costumo dizer muito, né? O Tomás está aí, que conhece também, viveu essa experiência. Não dá para ninguém falar de tortura quem não tenha passado por ela, né? A gente... E a tortura não tem intensidade, né? Um tapa na cara tem o mesmo peso do que dias no pau de arara, apesar das diferenças dela, né? Eu acho que isso é fundamental a gente ter muito claro, né? E eu, por exemplo, consigo me lembrar de tudo que aconteceu comigo no DOI-CODE, desde a hora que eu entrei por aquele portão de ferro até a Tomás Carvalhal, até o dia que eu saí, 2, 3 meses depois, né? E a gente identificou, então, praticamente todos os torturadores, com nome verdadeiro e tudo. Eu acho que essa é uma tarefa que ainda precisa ser concluída. A justiça de transição no Brasil anda muito devagar, né? Nós tivemos agora a reinstalação da Comissão de Povos Desaparecidos, depois de muita luta, né? E eu acho que esse é um desafio que nós todos, democratas, temos que manter sempre presente. A gente não pode abrir mão da punição de todos esses torturadores. É isso. Legal, Ivan, legal, Moa, obrigado aí por essa introdução. Pessoal, quem for falar, fazer pergunta, colocar suas posições,
ergue a mãozinha ali, eu vou chamando conforme a ordem da fila, tá? Tomás Tarquínio já levantou. O que eu queria dizer é o seguinte, porque o que vocês tratam, o assunto hoje é o problema se tivesse dado um golpe, né? Eu digo isso porque eu fiquei muito preocupado com a possibilidade desse golpe, pelo que eu vivi no Chile, não é? Primeiro porque havia um clima para isso. E uma das coisas que me impressionou no golpe do Chile, porque uma coisa é você ver a distância, outra coisa é você sofrer nas consequências disso, né? Que no dia do golpe eu era estrangeiro, exilado. Tinham 30 mil exilados, chega entre 30 mil e 40 mil exilados latino-americanos no Chile. Porque o Chile era o último reduto da democracia no Brasil, lá na América Latina. Então, você encontrava exilados lá de praticamente todos os países da América Latina, inclusive a América Central, que fugiam para lá. Eu fui para o Chile, porque eu não tinha passaporte, e fui com a carteira de identidade, assim como muitas outras pessoas. Então, já antes do golpe, havia uma campanha através da imprensa, sobretudo escrita, menos da televisão, já denunciando esses estrangeiros como sendo estarem lá a soldo do governo do Allende e da Unidade Popular. Então, já havia esse clima instalado contra nós estrangeiros. Então, eu estava lá como estrangeiro, eu não tinha militância política em nenhum partido chileno de esquerda, o que eu tinha era, junto com as diversas organizações, porque eu estava na P, tinha uma representação da P em Santiago, e o máximo que eu fazia era participar de manifestações, apoiava o governo, evidentemente, mas eu não tinha uma militância como. Então, quando há o golpe, num clima de radicalização, aí começam todas as barbaridades, né? Então, eu vou pegar só a parte enquanto estrangeiro. Então, logo em seguida, eles não tinham projeto o projeto dos militares chilenos econômico já era depois. O projeto deles era derrubar o governo de qualquer jeito. Depois eles instalam aquele projeto neoliberal, filhote da escola de Chicago, do Friedman, etc. Então, uma das coisas que me impressionou, inclusive quando eu fui preso, é que eles cercam as empresas onde tinham, eu estou dizendo não estrangeiros, chilenos, onde eram mais combativos, eles cercam a empresa, prendem todo mundo, e ali mesmo eles levam, no começo, para um estádio de basquete, futebol, estado do Chile, e ali eles começam a eliminar as pessoas. Então alguém diz, esse aí é dirigente, é militante sindical, esse aqui não sei o quê. Os caras são eliminados imediatamente. Né? É uma coisa, eles vão... Você não sabe, não só os militares, os carabineiros também, equivalente da PM aqui. Agora eu passo para a questão dos estrangeiros. Isso eu estou contando para depois eu tentar imaginar como seria no Brasil. Como eles já diziam que nós estávamos lá a soldo do regime, tomando o trabalho dos chilenos, etc., no primeiro dia eles começam, pela rádio, a dizer: denuncie todos os estrangeiros porque eles estão a soldo do governo chileno e são eles que estão matando as pessoas aí na rua que vocês estão vendo. Então, aquilo criou um clima de delação que impressionante, né? O cara delatava por razões econômicas, ou porque não gostava de vizinho, ou porque não sei o quê, começam a denunciar. E os carabineiros, e não somente os carabineiros, o pessoal
Exército, Marinha, Aeronáutica, começa a invadir a casa das pessoas, que é o que aconteceu comigo. Alguém denunciou, e um belo dia, não, 2 dias depois, eu estava numa região que tinha o toque de recolher. Quando estava para terminar o toque de recolher, eles invadiram a minha casa. E quem eram os caras que invadiram? Eram 4 carabineiros, jovens, né? 4. Eles chegam lá, aí no caso ainda bateram na porta, entram, levam a mim, deixam a minha esposa na época, que era a Marisa Romero, não levam, me levam, mas isso dependia do humor desses 4 soldadinhos. Então, da mesma maneira que ele podia não levar ninguém, ele podia levar o casal, a filha e as crianças e bebê, como isso acontece, como também aconteceu que é um episódio que eu acho que é mais emblemático pelo seguinte, porque, inclusive, um dos brasileiros, cujo nome eu não me lembro, que tinha mal chegado no Chile exilado, ele é preso por uma patrulha, colocam ele naquele furgão, ele está com mais 5 estrangeiros ali dentro, na parte de trás do furgão, e os carabineiros começam a procurar um lugar para entregar esses presos, que é o que aconteceu comigo, só que eu estava num ônibus cheio de gente deitado pelo chão, e esse ônibus passou das 7 horas, me prendeu ao meio-dia. A partir das 7 horas da noite, eles tentam deixar essa carga em qualquer lugar e não achavam comissaria de cabineiro para entregar. Então, aquele ônibus passava de uma delegacia na outra, em outra, até que encontraram uma para deixar aquele número de 60 presos dentro do ônibus. No caso desses 5 estrangeiros que estavam presos em um furgãozinho, tipo Kombi, sei lá como é que é, o soldadinho está querendo ir embora para casa. Então, eles começam a conversar entre eles e os presos ouvindo. Olha, a gente já tentou deixar aqui, né, tentou deixar ali, vamos embora, a gente tem que ir embora. Aí eles levam para o alto do rio Mapoche, em direção à cordilheira, mas os caras saem de lá de dentro e fuzilam. Então, isso é para dar o quadro de que acontece num momento de golpe, que você está completamente aleatório. No Chile não houve imigração negro-africana. Então, o que aconteceu? Quando eles viam um negro na rua, que havia alguns, sobretudo de embaixada, eles corriam, pegavam, prendiam e levavam o cara preso. Não houve imigração asiática, a mesma coisa aconteceu. Não é? Então, os dias do golpe, eles vão prendendo o que aparecer na frente, fazem julgamentos expeditivos, pode ser o soldadinho, pode ser já lá quem for. A partir dessa experiência, eu comecei a imaginar, porque nessa época não havia rede social, a televisão não tinha o mesmo peso que ela tem hoje, né? E com essa quantidade de falsas informações. E, em seguida, não havia uma mobilização da população de extrema de direita, ou pró-Pinochet, ou pró-golpe, da mesma maneira como a gente viu aqui. Não é? Então, essa mobilização na frente do palácio, na minha cidade, em Poços de Caldas, o tiro de guerra tinha uma cidade de 170 mil habitantes, na porta do tiro de guerra tinha gente lá, pelo menos 2.000 pessoas pedindo golpe. Acho que em tudo quanto é tiro de guerra aí do Brasil deve ter acontecido. Então não havia essa mobilidade, essa mobilização. Então eu tenho impressão, e o medo que eu tinha é o seguinte: a hora que se derem um golpe aqui, o que eles vão fazer? Eles vão chamar essa horda de fanáticos a invadir a casa das pessoas, a liquidar quem aparecer na frente, não é? Expeditivamente. Isso não vai ser só nas grandes cidades, isso vai ser nas cidades menores, pequenas. Eles vão identificar aquele cara ali é do PT, aquele ali é comunista, aquele ali não sei o quê, e iam partir para cima deles mesmo. Eu não tenho a menor dúvida disso, não só os milicos,
e os PMs. Então, o medo que eu tinha, eu falava, mas o que vai acontecer nisso aqui? Outra coisa que eu imaginava, mesmo que esse golpe seja dado pelos bolsonaristas, eles não vão deixar esses malucos continuar governando, eles vão continuar no regime militar, vão esperar uns 15, 20 dias aí para esse pessoal fazer esse massacre, e depois a gente vai acertar de resolver o assunto, entendeu? Montar um governo, uma junta, não sei o quê, qualquer coisa mesmo. Mas primeiro a gente deixa essa horda de fanáticos, não precisa nem ir à polícia, a gente chama, denunciar como eles fizeram no Chile, denuncie todos os estrangeiros. Aí o cara, os caras foram para cima de todo mundo, eles prenderam tanto estrangeiro que chegou uma hora não tinha mais nem onde pôr. Eles prenderam tanta gente, não estava preparado, que eles começaram a levar para o estádio de basquete e 4 dias depois eles foram obrigados a abrir o Estádio Nacional. Não é? Uma das coisas que eu fiquei impressionado era isso. Eles prenderam tanta gente que não tinha onde depositar. Eles não estavam prevendo isso. Então, por exemplo, eu fui preso, como eu disse, eu fui preso. Quando eu cheguei, o ônibus já estava com umas 20 pessoas. Era um ônibus que a gente ficava deitado no chão, atravessado no corredor. E aquilo foi enchendo, eles foram prendendo, passando de casa em casa, levando as pessoas. E a partir das 7 horas da noite, eles começaram a tentar desovar essa carga humana em algum lugar. Não conseguiam. Eles passavam, a gente não via, eu não via, porque eu estava de boca no chão, mas a gente ouvia, eu estava perto da porta, ouvia a conversa. Aqui não dá para ficar, aqui não dá para ficar, já está cheio, etc. Até que eles nos levaram, conseguiram achar às 2 horas da manhã um lugar numa comissaria de carabineiro no centro da cidade, e na hora que a gente entrou, tinham mais de 250 pessoas já presas num casarão espanhol, com aquele de pátio interno, tinha um pátio interno, uma casa dessas patrícias que estava em decadência, que estava alugada para a comissaria de carabineiro, e espancando as pessoas lá. Né? Quando eu trocava de guarda, eu e o Pedrão, que foi preso comigo, a gente levava pancada porque era mostrado do dedo como os estrangeiros, que eram os únicos estrangeiros naquela comissaria presa. Então, cada vez que botava gás, eles vinham e nos espancavam. Eu pensei que ia sair morto de lá. Nunca levei tanta pancada desse chute, tudo que você pode imaginar. E aqui uma coisa curiosa. Uma coisa curiosa porque ela me faz lembrar eventos como o do Amarildo, né? Aquele que foi assassinado pela polícia do Rio de Janeiro. Então, cada vez que trocava de guarda, toda hora vinha, a gente estava de boca no chão, assim, os soldados vinham, chutavam, a cada vez que trocava de guarda, eles mostravam a gente como troféus, voltavam a bater. Eu fiquei com a cara toda entumecida. O Pedrão, que morreu agora em Moçambique, ele teve problema de coluna o resto da vida, de tanto chute que ele levou. É engraçado porque, de repente, eu pensei que a gente ia se danar e, de repente, eles começam a bater de novo. E num japonês que estava lá, por acaso, que não tinha nada que ver, o pobre japonês foi preso na rua, eles eram um andar. Sabe esses caras que desceu dos Estados Unidos, entrou nos Estados Unidos, veio descendo pela América toda, quando chegou no Chile, foi preso. Aí, de repente, eu escuto uma voz: parem com isto! Estou reproduzindo o que o cara, aos berros: parem com isto! Eu não admito aqui, nessa comissaria, que se torture a ninguém. E aí ele completa de uma maneira curiosa: ao inimigo se prende, em tempos de guerra se julga,
E se é culpado, a gente fuzila, mas não se tortura. Aí pararam. Aí, quando eu vejo o que acontece no Brasil hoje, não tem esse cara na delegacia brasileira, entendeu? Eu não sei quem é esse cara, eu não dava para ver se ele era militar, se não era, se era capitão, se era do exército, se era da polícia, eu só ouvia a voz. Quer dizer, essa voz não existe dentro do policiamento brasileiro, e não haveria em caso de golpe. E por isso que eu quis participar, para explicar isso. Quer dizer, o golpe aqui ia ser uma mortandade violenta, e, sobretudo, por causa dessa horda de fanáticos que eles iam fazer tudo o que quisessem. É isso. Obrigado. Obrigado, Tomás, pela intervenção. Vou passar aqui para a Maria Odete, também está inscrita. Se alguém quiser escrever, levanta a mão. Depois eu vou passar para o Ivan, para o Moacir, para eles comentarem. Bom, boa noite. Prazer Realmente. de estar com vocês. E eu vejo tanta história. Tudo bem, Rodrigo? E foram documentos não muito longos. Eu fico agora ecoando em mim. E eu, para lembrar desse encontro, eu vou ficar com Não Existe Essa Voz. Tomás, você reivindica algo de racionalidade para que a gente não fosse morto a porrada. Certo que certamente aquela voz te salvou de alguma forma. Então fica esse eco. E eu começo a falar nisso, eu não vou falar muito, eu era criança em 64, mas já era viva. O que eu imagino, primeiro não existia e não existe nessa turma golpista, certo? Uma estrutura intelectual, vou usar assim, para que se colocasse algum tipo de organização para funcionamento. Isso eu não acredito que existia. E daí eu fico com a opção que é pior, que é a da chacina. Por isso que você dizer, Tomás, e não existia essa voz que você está... Você pediu agora uma voz, certo? Você não combateu o golpe, você disse, poxa, não vai ter essa voz. Que selecione, que não mate todos, que mate com menos dor, que... Não existia. Se tivesse sucesso esse golpe, na minha opinião, certo? Dado que o capitalismo ele não é planejado, ele é anárquico, essa é uma das características do capital, a liderança desse golpe não tem estrutura para conhecer do que se trata o capital. O capital não precisa de golpe, certo? Para fazer a exploração que faz. Eu vou dizer algo que pode parecer, então eu vou dizer antes, votei no Lula, votarei de novo, se for o caso, e defendo o governo Lula, certo? Mas a financiarização da economia não deixa de acontecer, certo? Porque tem um petista na presidência da República. E é até mais... Eu não vou dizer que é mais útil, porque daí eu seria injusta, mas é mais palatável do que um bolsonarista. Eu acho que a elite ainda não engoliu o barbudo, certo? Mas viver... Esse golpe tinha que ser muito curto. Mas como não tem esse cara que grita,
que quer pôr ordem na matança, quer pôr ordem naquilo que um golpe tem que destruir, certo? Ele seria muito curto. Porque vocês conseguem imaginar a elite brasileira se reconhecendo na cara daquela horda que estava na frente do quartel? Ela não se reconhece ali, certo? Eu sou professora aposentada, por isso era criança na época da ditadura. Isso é sempre história e eu quero fazer o registro aqui de que é muito importante que a gente tenha, de fato, uma história de como foi, e inclusive os julgamentos, mesmo que sejam póstumos. Mas tem que dizer, esse cara fez isso, isso e ponto. Certo? A gente vive dizendo ditadura nunca mais e tal, mas vamos dar nome a quem fez. Certo? Não importa que a participação tenha sido só de um soldado da esquina que vai entender que agora é para matar comunista. Bom, e aí eu incluo comunista, incluo viado, incluo tudo aquilo que ele acha que é, certo? E sai atirando. Né? Então, esse golpe é uma carneficina, certo? É o que a gente teria como... E a elite não consegue conviver com isso, e o mundo, certo? Mesmo que eu reconheça que o capitalismo está em crise, certo? Não quer nenhuma ruptura com o tipo de sociabilidade que se construiu no capitalismo. Isso seria também uma ruptura, certo? Ou seja, eles não têm educação. Aliás, eles odeiam educadores. Né? Essa turma dos bolsonaristas, eles respeitam o dinheiro, certo? Mas eles não percebem que, na atual fase que a gente está do capitalismo, certo? Manter uma certa educação e uma certa intelectualidade, manter uma certa civilidade é necessário, certo? Ou seja, não é possível um Haiti hoje durante muito tempo. Agora, o tamanho do estrago, ele pode ser ainda pior do que o 64. Porque em muito pouco tempo, certo? Um apito faria todos os guardinhas empoderados, certo? Sair atirando, certo? E aí, eu aí acho aí que viria essa voz, certo? Chega, não é nada disso, certo? Vai ter a voz que o Tomás falou, certo? Com uma depuração de algumas cabeças que pensam, certo? A elite vai perder alguns cérebros, porque de uma forma ou de outra, trabalhamos para fazer o capital funcionar, certo? Damos uma cara de elegância ao modo de produção capitalista, porque não temos capacidade de conversar com as massas para fazer algo diferente. Não estamos tendo essa capacidade. Eu não perco a esperança, tá? Mas temos ainda que aprender e estudar muito de como conversar para ganhar corações e mentes. E aí eu não acredito numa situação que seja nacional, certo? Eu acho que... E vejam, foi eleito Trump nos Estados Unidos hoje, certo? Eu acho que esse é o tipo de golpe possível, certo? E não se reelege, certo? Esse é o tipo de como é que eu vou dizer, de pobreza de cérebro que eles
que a elite consegue aturar, que vai ter que aturar. É possível que esse governo vá até o fim. Eu estou falando do governo Trump, certo? Mas o que nós precisamos, certo, é ter um diálogo que ganhe. E como eu acredito que esse trabalho é um trabalho transnacional, ou seja, não pode, uma nação não consegue, apesar de que ela pode começar, e nisso eu vejo sucessos no governo Lula, certo? Mas sucessos que não rompem nada daquilo que nós vivemos hoje, que é a financiarização da economia. Tanto é que a Haddad é a figura mais prestigiada, certo? Pela mídia, pela boa mídia, a mídia mais profissional. Quando eu falo boa mídia, eu não sou muito de cutucar rede social. Eu assisto Globo News, certo? Bom, houve a capacidade de se fazer uma pesquisa que saiu hoje com o mercado, que eles chamam, fizeram uma pesquisa, e a Quest, que é a Novo Ibope, fez uma pesquisa, desculpe se eu estiver repetindo, e todos já saibam, com 170, esse foi o universo da pesquisa, com 170 operadores de mercado. E o problema do pacote é aqueles 5 mil de isenção de imposto de renda. Certo? E a figura que confio no Lula, não confio. Eu, pelos dados ali, não confio nas medidas de diminuição do débito, ou seja, a dívida está sendo cortada muito pouco, mas o problema maior é os 5 mil de isenção de imposto de renda. Eles não têm crítica também para fazer, certo? Porque, na verdade, certo, eles não veem muito onde cortar, certo? E essa coisa, eu estou falando desse Deus mercado, certo? Então, eu acho que seria de um nível de atrocidade, certo? Ou seja, a mortandade seria algo... Porque eles não teriam capacidade de fazer outra coisa senão matar. Bom, é isso. Eu só estou dando palpite e me estendi. Obrigada. Bom, Obrigado, Maria Odete. Vou passar aqui para o Rumo, vou passar para vocês aqui. Deixa eu só antes fazer um comentário, daí você já emenda os 3 aí. E depois, quem quiser falar mais uma segunda rodada, ergue a mãozinha. São 2 coisas só. Eu acho que não teve a questão da justiça de transição, foi anistiado geral lá atrás, e agora a gente precisa lutar para que isso, mesmo que seja simbólico, dos que já morreram, né? E não tem justiça hoje, né? Olha só, policial jogar um ser humano de uma ponte, né? Um policial dá 11 tiros pelas costas, né? Ou seja, a gente está vendo a polícia de Tarcísio, inclusive, reproduzir, ser incentivada a isso. E não é só de Tarcísio, né? Na Bahia e tudo mais. Então, fica só aí também como contribuição. Desculpa aí te cortar, estou passando a bola aí para você. Não, imagina. Eu queria fazer um rápido comentário, acho que em cima do que se não me engano, foi o Tomás que falou. Eu nunca vi, eu acho que na ditadura de 64, nós não vimos nenhuma cena parecida com o que foi o 8 de janeiro. Nenhuma. Eu, pelo menos, não me lembro de nenhuma cena parecida com o que foi o 8 de janeiro. Nós tínhamos, na época, o CCC, né, o Comando de Caça aos Comunistas, mas que era um grupo paramilitar relativamente pequeno, não era uma organização de massa, né, que teve o famoso episódio da Maria Antônia, depois, mas no finalzinho, tinha os atentados à bomba em bancas, que aí já era o doicode, mas o CCC era um grupamento paramilitar. Uma cena com a violência, com a barbárie do 8 de janeiro, nós não vimos em 64. Então, para mim, isso é sintomático. O que seria um golpe, o que seria a ditadura de Bolsonaro? Seria o 8 de janeiro. Seria uma turba, né,
uma turba ensandecida caçando gente na rua. É isso que o Tomás falou. Ó, ali tem um comunista, vai lá e invadir a casa e tal, né? Eu acho que essa seria a diferença. Por isso que essa imagem que a gente tirou do Haiti seria aqui, acho que é muito simbólica, porque eu quero o Haiti, né? Eu estou tão curto, né? E a Marcha da Família com Deus pela Liberdade de 64, ela foi, entre aspas, uma marcha pacífica, né? Não havia... era uma marcha de direita a favor do golpe, mas não era um 8 de janeiro, né? Eu acho que essa imagem do 8 de janeiro mostra muito bem o que seria, eu acho que é o retrato falado de uma ditadura Bolsonaro, é o 8 de janeiro. Eu vou aproveitar, gente, pedir desculpa, daqui a pouquinho eu vou ter que sair, que eu tenho um compromisso familiar, vou ficar mais um pouquinho, mas já aproveito para agradecer e me desculpar pela ausência. Obrigado, Moacir. A gente que agradece. Vai lá, Ivan. Eu queria pegar as duas falas, né? Eu acho que assim são muito ilustrativas. Essa fala do Tomás sobre o golpe mostra que é isso que acontece. O golpe começa e não se sabe como é que termina. Aqui no Brasil também foi assim. A gente tem um relato na Comissão Nacional da Verdade, e numa cidadezinha do Rio Grande do Sul, se não me engano, Erechim, um latifundiário, obviamente ultra anticomunista, ele decide prender os comunistas da cidade. Então, ele prendeu o prefeito, o padre, os vereadores, os comunistas mesmo, e ao todo 3.000, 4.000 pessoas ele colocou no hangar do avião dele. E lá ficaram, sem comida, sem água, sem nada, porque eram comunistas. E depois de um mês presos lá, Porto Alegre fica sabendo e os militares dão ordem para ele: que isso, rapaz, solta esse pessoal. Do jeito que puseram, tiraram. Ele tirou todo mundo que estava lá. E o que a Maria Odete falou é também muito importante, que esse é o que nos moveu a escrever esse artigo para mostrar isso. A gente não está vendo mais qualidade no golpe de 64, que tinha um projeto político, né, porque eles começaram matando um militar, né, vamos lembrar disso. O primeiro a ser assassinado foi o coronel Alfeu de Alcântara Monteiro, que foi morto porque não aderiu ao golpe. Então, o golpe dessa nova modalidade, né, a ditadura, que não é uma coisa pessoal, né, ela tem como a eliminação física do oponente, do adversário, do inimigo, porque eles têm a visão de inimigo interno. O Prestes foi preso pela ditadura do Getúlio e não foi assassinado. Se fosse durante a ditadura, seria assassinado, com certeza, porque essa modalidade de ditadura orquestrada pelo imperialismo, com vistas à Guerra Fria, faz isso. Agora, o superior que decide e tudo mais não está lá na ponta, né? E a Maria Odete falou isso, eu acho que absolutamente correto. Não está lá. Então o cara faz o que quer. Seja o soldadinho no Chile que não sabia onde enfiar os presos, ele queria ir embora. Já pegamos, já fizemos, agora vamos embora. Onde que vamos fazer? Bom, vamos matar então, larga por aí. Então, assim, essa coisa é o que nos preocupou muito, né, quando a gente estava pensando em escrever. E todo mundo fica analisando que o golpe, mas essa coisa do o que seria o golpe, né, e o que seria a ditadura produzida com o golpe, é que nos chamou muito a atenção. Eles não têm o que colocar no lugar, é banditismo. Se é banditismo, vale tudo. E se vale tudo, vale o que eles decidirem. E aí a gente pensou dessa forma. Eu acho que as duas observações feitas aqui são
ilustrativa, porque o nosso objetivo ao escrever foi atingido, né, para as pessoas perceberem que isso é o risco que a gente correu. E a visão de que os caras iam fazer uma matança é isso. Para mim, assim, meio óbvio que eles iam deixar, iam fazer uma matança, entra no PT, saqueia tudo, mata quem está lá, entra no PSOL, saqueia tudo, mata quem está lá, PCdoB a mesma coisa e tal. E todo mundo que eles acham, eles decidem que é comunista, porque eles não sabem, a norma para eles é a ignorância, eles não sabem o que eles estão falando de comunismo. Comunismo é tudo que não sou eu, e é o inimigo. E então essa matança iria acontecer durante 10, 15 dias e o exército ia ficar olhando. Depois disso, eles diziam, calma, gente, vamos resolver isso, vamos calmar e tal. Aí eles apareceriam, depois de terem matado, sabe-se lá quantas pessoas, aí o exército apareceria como pacificador. Como Caxias é pacificador, fazendo matança, né, que a gente conhece a história dele. Então, eu acho que, assim, para mim, eu fico muito satisfeito, o Moacir também, provavelmente, que o objetivo da gente foi alcançado, de falar isso e as pessoas se tocarem. A gente correu um risco de ter um banho de sangue, e não era para botar um projeto desse ou daquele tipo, porque os governos que a gente tem não mexem com absolutamente nada que incomode a burguesia. Então, a gente teria marginais mandando, milicianos roubar à vontade, fazer tudo o que quisesse. Ô, gente, antes de sair, agora eu vou precisar sair mesmo, só um detalhe. Uma outra coisa, uma outra diferença importante em relação a 64, que eu acho, é a população armada. Em 64, nós não tínhamos a população armada como temos hoje, né? Incentivada pelo governo Bolsonaro. Boa parte daquela multidão que estava no 8 de janeiro estava armada, né? Então, esse é um outro componente. Em 64, a Marcha da Família com Deus pela Propriedade, não havia gente armada, não deveria haver, na quantidade que há hoje. Então, esse é um outro componente que reforça essa sensação de que nós escapamos realmente de um banditismo. Então, é isso, gente. Realmente, vou pedir desculpa, mas eu tenho um compromisso familiar, vou precisar sair. Um grande abraço, muito obrigado pelo convite. Estamos aí, vamos à luta. Valeu, Moacir, a gente que agradece, cara. Muito obrigado mesmo aí pela contribuição. Eu vou passar aqui agora para o Júlio, tá, Júlio? Você está Boa noite, pessoal. Olha, eu queria fazer alguns comentários, né, ressaltando a importância dos pontos que o Tomás levantou. Exatamente, ele, como se diz em chileno, ele deu ao clavo, né, tratando deu ao clavo sobre o que passamos no Chile, né? Realmente inacreditável, era muito difícil para nós entender, no meu caso, entender como que um país que tinha um parlamento de 160, parlamento burguês de 160 anos, tinha o senador do Partido Comunista dentro do Senado, tudo, e de repente a barbárie solta na rua. Aquela barbárie nem de longe poderia ser comparada à barbárie que viria hoje no Brasil. Porque são várias coisas que se estão acumulando e que, para nós, acho que escapa ainda os instrumentos afinados para entender em que vertigem estamos. Nós temos a degradação da metrópole capitalista, mãe, né? Ela apodreceu, se está soltando, de forma como qualquer, desculpe a palavra, república bananeira, né? Com todo respeito aos países que produzem banana, mas é a realidade. O trumpismo não tem, é uma coisa espantosa, né?
E nós não temos capacidade de entender isso, a não ser através da análise da alienação das massas. Essa grande tarefa que o capitalismo conseguiu, esse grande logro do capitalismo, a alienação das grandes massas, né? Então, você trazendo isso para hoje no Brasil, você vê agora, depois da tentativa de golpe, depois das coisas que estão vindo à tona, aí você se pergunta, a questão dos militares, eles estão falando em delação de general como uma coisa tão... General delatando, eles se delatando entre eles, tudo é um castelo de cartas que foi para baixo, né? No ponto que eles levantam a bandeira toda hora da moral, não tem nada, absolutamente nada. Então, o que é que fica? É um bando, um lumpen estruturado, que se apoderou do poder em troca de benefícios. E eles estão assustados pela perda dos benefícios. É isso que assusta eles. Pessoas com risco de, dentro de processo normal, de passar o resto da vida na cadeia, mas não, eles estão preocupados já de como armar suas máfias para continuar com os benefícios, filhas recebendo aposentadoria, pensões, etc., né? Então, é isso. Então, eu acho que isso que está faltando para a gente entender mais. E, de um lado, né, a questão internacional. Esse é um projeto. Nós estamos participando de um projeto. Esse é um projeto mundial. O capitalismo em seus estertores, alguma coisa. Não gosto também de falar a palavra estertores, porque o capitalismo sempre se renasce dentro das... vai comendo de alguma forma e sai com outra aparatagem, né? Então, é essa situação. E aqui, realmente, nós teríamos uma coisa horrorosa nesse país, feito por parte da população. Essa é a tragédia que estamos atravessando. E nos faltam os mecanismos para entender isso mais profundamente, mecanismos que nos levem a uma ação política, né? Uma ação política e cívica. Era esse comentário que eu queria deixar. Obrigado, Júlio. Obrigado mesmo. Não tem ninguém inscrito, gente. Se ninguém mais levantar a mãozinha for falar, eu vou passar para as considerações finais aí do Ivan. Tem alguém que vai se colocar? Tomás. Vai lá, Tomás. Está com você. Não, eu só queria lembrar o seguinte, você bem lembrou, o quadro brasileiro é isso que você citou, o PM pega o rapaz e joga pela ponte. Isso já está instalado aqui, entendeu? Ele não chega nem a bater, pelo menos eu não vi todo, viu? O pedaço que ele viu, ele não está batendo, não. Ele pega o cara no colo e joga na ponte. Já está instalado essa questão. Outro aspecto que eu acho que tem é que nós estamos numa situação muito difícil, porque a elite mundial não só controla a riqueza, como ela controla hoje o imaginário de uma parte importante da população pobre. Não é? É assustador. Às vezes eu fico olhando a televisão brasileira, a Globo, por exemplo, que é o porta-voz desse neoliberalismo, você não ouve nem um keynesiano falar. Um keynesiano você não ouve. O que eu acho também é que o golpe não deu, porque, como disse a Maria Odete, a parte da elite inteligente, digamos assim, ou mais inteligente, não estava vendo que eles erraram o tiro
botando o Bolsonaro lá, não era o projeto deles não é isso. Tá? Eles querem fazer um controle como eles estão conseguindo fazer. Né? Controlando o imaginário de uma boa parte dessa população. É só isso. Obrigado, Tomás. Então, eu vou passar para o Ivan aqui para os comentários finais, considerações finais. O pessoal aí que está no grupão lá, vou abrir o grupo, até meia-noite ali a gente vai debatendo daí, continuando o debate que foi feito aqui. Agradecer a participação de todo mundo. Ivan, muito obrigado mesmo, tá? Sensacional o artigo. Queria agradecer também as contribuições do pessoal que entrou aqui. Nós vamos subir isso aqui para o YouTube, tá? E daí vamos divulgar também. Obrigado, e fica aí as considerações finais, comentários finais. Ivan. Antes de fazer as considerações finais, eu queria fazer uns entretanto aqui, como diria o Odorico Paraguaçu, né? A questão que a gente tem assim, é básica, né? O porquê que não deu certo. Né? A gente escreveu esse artigo para poder falar do que poderia ter acontecido, mas a gente tem que analisar o porquê não deu certo. Né? E não deu certo por uma razão muito simples. Os militares brasileiros, eles obedecem a uma hierarquia que não está aqui dentro. Eles obedecem à hierarquia do imperialismo. Se vocês não sabem, o exército dos países da América Latina toda tem um negócio chamado CEA, que é a Conferência dos Exércitos Americanos, que tem no topo, tem o Exército dos Estados Unidos. Isso não é talvez, isso é um fato. Se vocês forem estudar, eu estudo isso, eu tenho um livro sobre os escritos do Golbery, do Couto e Silva, e tive que estudar muitas outras coisas em paralelo. Essa CEA, ela dá ordem se faz isso ou não faz. O golpe de 64 foi feito dentro dessa coordenação. E essa CEA, ela existe desde 1948, quando houve o Tratado Interamericano de Auxílio Recíproco, o TIAR, ou o Tratado do Rio de Janeiro, que fala que se um país for atacado, será defendido por todos. Será atacado em seu território ou em seus valores. Isso você já entende que eles não estão falando de guerra, estão falando de luta anticomunista, seus valores. Essa pataquada que a gente assiste partindo dessas pessoas ignorantes que se convencionou chamar de bolsonaristas. E essa CEA se expressou aqui no caso do Brasil quando o secretário de Defesa dos Estados Unidos, general Lloyd Austin, ele veio aqui e falou: não pode ter golpe. Ele falou isso abertamente. Tem que respeitar o resultado das urnas. Aí não pôde haver o golpe. Os generais com postos de comando que obedecem a essa hierarquia obedeceram essa ordem. Os de baixo, né, os que já estão reformados ou que são aqueles delinquentes como o Augusto Heleno, o Braga Neto e tal, que são delinquentes, né, eles são os caras que tratam com a delinquência com naturalidade. Eles perceberam que não podiam dar o golpe com o apoio das Forças Armadas. Então, o que eles partiram para fazer? Provocar um tumulto que aí as Forças Armadas seriam obrigadas a intervir para pacificar. Isso eles fizeram o tempo inteiro, dizendo que as urnas não eram confiáveis, não sei o quê. Aí, quando perdem a eleição, eles fazem com
o 12 de dezembro, que é aquela tentativa de assaltar o prédio da Polícia Federal lá em Brasília. Eles fazem com a bomba no aeroporto, que era para causar uma comoção. E fazem também com o 8 de janeiro, que causa uma comoção, e aí o Exército vem e pacifica, né? Então, o plano que você olha, o plano deles, que foi denunciado agora, tinha assim, a junta militar, que eles chamam de Comitê de Defesa da Democracia, um negócio assim que eles chamam, que é isso daí. Como não tem o apoio para ter o golpe, tomando a iniciativa do golpe, derrubada do presidente, e eles partem para fazer o tumulto que vai obrigar alguém a pacificar as Forças Armadas, no caso o Exército, né? E a proposta de assassinar o Lula, o Alckmin, o grande revolucionário Geraldo Alckmin, o mais revolucionário ainda, Alexandre de Moraes, né? Eu fui presidente do CONDEP em São Paulo durante 5 anos, eu tive que tratar com o Alexandre de Moraes, né? Figura duríssima, é um cara que não tem acordo com ele. Então, esse esquerdista e o Geraldo Alckmin, os dois iam ser mortos junto com Lula. Aí está causada a comoção. E aí vem o Exército e diz, calma, gente, tal, nós vamos resolver, e faz o golpe ser realidade, né? A outra coisa que eu acho que é muito importante dizer o golpe de Estado, a gente precisa, quem está aqui nessa proposta de discussão de formação, entender que o Estado não é nosso, o Estado não é uma estrutura que vai resolver as diferenças entre os cidadãos, isso é mentira. O Estado é um instrumento de dominação e manutenção do modo de produção capitalista. Portanto, o dono desse Estado é a burguesia. Se você lê o que o Golbery do Couto e Silva escreveu, ele diz com todas as letras, num determinado momento no livro Geopolítica do Brasil, nós defendemos os Estados Unidos, imagina um general brasileiro falando uma coisa dessa, nós defendemos os Estados Unidos porque os Estados Unidos defendem o capitalismo e o cristianismo. Ou seja, eles não aceitam menos do que isso. Portanto, qualquer governo que não seja pró-capitalista vai ser derrubado porque é inimigo. Então, isso é uma estrutura golpista e entreguista dos militares brasileiros. E com isso você explica que a cabeça rota, a cabeça precária do Bolsonaro, ele entende que nós defendemos os Estados Unidos, parará, ele bate continência para a bandeira americana, ele fala, eu te amo, para o Trump. Quer dizer, um cara rebaixado, obviamente, só pode pensar uma bosta dessa, né? Então, essa estrutura, ela foi tocada por marginais. O general Heleno era o ajudante de ordens do Silvio Frota, que queria matar os comunistas que estavam dentro da estrutura do Estado, porque o Geisel era comunista. Na realidade, eles queriam manter a indústria da repressão, porque cada um de nós que caía tinha um prêmio pela nossa cabeça, que não era oficial, era por baixo do pano. E eles se locupletavam, se lambuzavam com essa grana dada pela burguesia para lá de comprometida com a ditadura. A outra coisa que eu acho que é muito importante a gente colocar aqui, né, o que é justiça de transição? Justiça de transição é uma prática que foi baseada nos tribunais de Nuremberg, que julgou o nazismo, né? E eu falo os tribunais porque não foi um só, foram vários tribunais. Um julgava os crimes de genocídio, outros os crimes econômicos,
porque a burguesia pedia para os nazistas sequestrar trabalhadores para trabalhar como escravos em suas fábricas. Assim foi com a Mercedes, a Daimler, a Siemens, né? E se ninguém sabe, a Peugeot e a Renault são empresas estatais francesas, agora capital misto, porque foram expropriados ao fim da guerra, porque usaram mão de obra escravizada. Então, você vê que não tem contraindicação para a burguesia, a não ser se lambuzar com uma ditadura, seja nazista, seja bolsonarista. E nesses tribunais foi julgado que deveria se punir para servir de exemplo. Os tribunais de Nuremberg têm esse papel, que vai dar na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, por exemplo, a alegação dos caras nos tribunais de que cumpriam ordens, foi declarado nos tribunais de Nuremberg que não existe isso. E ordens que afetem, que agridam os princípios éticos, morais, não são passíveis de perdão. Eles não são justificativa para nada. Então, essa justificativa, que é o que tem na ditadura argentina, que é aquela coisa da lei da obediência devida, né, que os caras baixaram uma lei para dizer, né, foi o Carlos Menem que fez a obediência, aliás, o Alfonsin. Não, eles obedeciam, não pode processar porque eles obedeciam ordens, né? E aí, quando o Néstor Kirchner assume com a proposta de abolir essas duas leis, né, a lei de obediência devida e a lei do ponto final, que anistiou os caras, ele aprova no Congresso a revogação dessas leis e passa-se a punir os torturadores. Não importa se tinha superior, vai se processar todos eles, né? Porque os crimes são de crimes de lesa humanidade e não tem acordo e não tem perdão. E essa justiça de transição, ela é composta de 3 partes, tá? Que é a verdade, revelar a verdade, por isso que tem-se a comissão da verdade, fazer a memória, que é você dizer que a pessoa que foi presa, que foi torturada, que foi humilhada publicamente como sendo um bandido, perigoso, etc. e tal, e a família, por conseguinte, não era nada disso. Então, você tem que fazer a memória disso, inclusive das entidades, é o caso da UNE, dos sindicatos e tudo mais. E a última fase é a fase do julgamento propriamente dito, que é justiça exemplar para quem cometeu as atrocidades e violações aos direitos humanos, né? Então, essas 3 fases aconteceram em outros países. No Brasil, nós tivemos uma inversão muito grande. Então, daí é que vem a questão para nós. Eu sou membro da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, e nós somos a única organização, vou repetir, que nunca deixou de cobrar punição aos torturadores e localização dos corpos e a memória dessas pessoas serem resgatadas. Nenhum partido, vou repetir, nenhum partido tem em seu programa a justiça de transição, a punição aos torturadores, a revelação da verdade. Nenhum. E essa memória foi sempre feita por nós, que estamos sempre falando e tudo mais. Muita gente de esquerda achava que a gente era saudosista, que estava perdendo tempo fazendo esse tipo de discussão, né? A Comissão da Verdade sai muito tardiamente, porque tínhamos um ministro, que era um companheiro de cadeia, o Paulo Vanuc, né? E que vai ser
instalada no governo da ex-presa política Dilma Rousseff, que foi, inclusive, companheira de cela da minha mãe e das minhas irmãs. Então, essa fase de revelar a história seria a primeira coisa a se fazer. Dizer que teve uma ditadura, dizer que mataram e dizer quem que matou. E depois fazer a memória e, por último, punir os responsáveis. Como não houve, foi tudo invertido aqui, porque houve um grande acordo entre as elites, levado a cabo por dois canalhas, chamados Tancredo Neves e Ulisses Guimarães, que garantiu a impunidade. E a gente passou a ter um problema, porque não foi mexido com a estrutura repressiva. Isso que foi falado do PM jogando o rapaz do alto do viaduto é fruto de uma lei do João Figueiredo, Lei 88777, que oficialmente coloca as PMs como ligadas ao Exército. Não é modo de dizer, não é aquela coisa, forças auxiliares. Elas são obedientes. O comandante da PM só é nomeado se aprovado pelo Estado-Maior do Exército. Os oficiais são treinados pelo Exército. A tropa recebe adestramento conforme o Exército. As táticas são feitas e determinadas pelo Exército. Então, quando você vê a Polícia de São Paulo, a Polícia do Rio ou da Bahia, que é de um governo petista, tendo o mesmo comportamento, é porque eles absolutamente não obedecem aos governadores. Eles são uma estrutura paralela, que a ditadura quebrou o pacto federativo e centralizou. Até hoje é assim. Quem nomeia na prática o comandante da PM de qualquer estado é um general de 4 estrelas chamado IGPM, Inspetor-Geral das Polícias Militares. Ele é que diz, pode aprovar, não pode aprovar. E ele é que dá orientação às PMs. Então, se você percebe isso, você entende muito da realidade que a gente tem hoje. E não é uma realidade boa, porque nenhum governo democrático mexeu com essa estrutura das PMs. Nenhum governo democrático mexeu com a punição aos torturadores. As Forças Armadas se mantêm como uma organização criminosa ameaçadora. Ameaçam a democracia a todo o tempo. Porque foi aquela coisa de aquele general lá, Vilas Boas, proibir que a Dilma nomeasse o Lula como ministro da Casa Civil. Senão, essa ideia de que eles mandam e desmandam no país, são tutores. E os governos não reagem. Então, isso é muito importante, porque acho que todos nós que estamos aqui, nós temos que entender essa realidade e, principalmente, a gente tentar mudar isso daí, porque não é uma coisa pouca, não é uma coisa pequena, isso diz respeito a todo momento. O Tarcísio é um delinquente, é fruto do general Augusto Heleno, com certeza, mas ele está fazendo o que a PM sempre fez, matar. Agora, mais, muito mais. Mas é isso que nós temos. Então, a gente tem que estar entendendo essa realidade para denunciar e combater. Bom, dito isso, eu queria agradecer muitíssimo o convite. Tá? Toda hora que vocês quiserem conversar, podem me chamar, não é nem um convite, é uma convocatória que eu venho com o maior prazer para conversar com vocês. Tá bom? Obrigadão. Muito obrigado você, Ivan, valeu mesmo, que sensacional isso daqui, a gente precisa levar isso para muita gente assistir para que realmente nunca mais aconteça, né? Tivemos aí beirando, né, na linha tênue entre um banho de sangue, como foi colocado aqui. Valeu mesmo, gente. Um abração para todo mundo aí. Vamos abrir o grupo lá para a gente continuar conversando aqui. Boa noite, bom descanso, pessoal. Até a próxima.